Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. Hoje com a passagem Os Discípulos de Emaús, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de Lucas. E faremos uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Lucas capítulo 24, versículo de 13 a 35. Nesse mesmo dia, dois discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntaram-lhes então: De que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: Que foi? Disseram: A respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para credes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez com que quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: Não se vos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Então, essa é a narrativa exclusiva do Evangelho de Lucas sobre os discípulos de Emaús. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem do Evangelho traz de ensinamento para as nossas vidas. Mas antes,
Quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça já sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem. Compartilha para que mais um irmão ou irmão também possa fazer parte desse estudo. E deixa aqui sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, hoje nós estamos então dando continuidade à quarta etapa do estudo dos quatro evangelhos. Lembrando para você que ainda não interagiu aqui no nosso canal, a primeira etapa ela trata sobre o anúncio, o nascimento e a infância de Jesus. A segunda etapa ela trata do princípio da missão, que vai do desde o anúncio, né, de João Batista até o primeiro milagre de Jesus. A etapa 3 trata sobre o ministério de Jesus e está dividido nas fases da Galiléia, da Judéia e Jerusalém, né? Então, ministério na Galiléia, ministério na Judéia e ministério em Jerusalém. E a quarta etapa, que nós estamos desenvolvendo aqui nesse momento, ela trata sobre a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E nós já passamos, né, ela está dividida em três fases. Nós já passamos pela fase da paixão, pela fase da prisão, julgamento e morte de Jesus, e nesse momento nós estamos desenvolvendo a terceira fase e última da quarta etapa, que trata da ressurreição, né, com a passagem dos discípulos de Emaús. Bem, essa passagem, ela é muito importante para nós, né? Então aqui Jesus, ele se manifesta dessa vez para dois discípulos que estavam saindo da cidade, né? Você que está acompanhando o nosso estudo aqui, lembra que nós tratamos sobre a aparição às santas mulheres e na versão de alguns discípulos somente a Maria Madalena. Nesse momento aqui, o que está acontecendo? Dois discípulos, dos quais somente um é identificado, né, como Cleofas, o outro, muito provavelmente, é Lucas. Por que, Márcio, você acha que é Lucas? Porque essa passagem, ela segue descrita exclusivamente no Evangelho de Lucas. Então é possível afirmar que esse segundo seja Lucas, assim como João, ele, quando narra o seu evangelho, ele não se auto-identifica. Lucas, da mesma forma, ele se coloca aqui como um outro discípulo, né? Bem, e aí, por que que eles estavam saindo? Eles estavam decepcionados, ou seja, havia uma expectativa de que Jesus iria restaurar Israel, que Jesus ia destruir, né, destronar o Império Romano e deixariam os judeus livres da opressão do Império Romano, né? Então essa era a versão distorcida que eles tinham da profecia, né, que Jesus viria aí todo poderoso e ia destronar aí os seus opressores, quando na verdade nunca foi essa a proposta. Então eles começam a sair, né? Por quê? Porque o projeto do Galileu terminou numa cruz. O que eles viram como um final, né? Um fim do ciclo, né? Que não aconteceria aquilo que eles imaginavam. E aqui é muito importante como é a abordagem de Jesus, né? Primeiro, ele, os dois discípulos estão andando e ele começa a acompanhar esses discípulos. E ele vai fazer o quê? Ele chega como alguém estranho e começa a caminhar e pergunta, né? Do que vocês estão conversando, né? Jesus aqui, ele nos ensina que quando você encontrar alguma pessoa triste, pesarosa, né? Pensativa, muitas vezes as pessoas pensando até em tirar a própria vida, né? Isso pode acontecer. Ao invés de chegar dando conselhos, né, ou ensinando, trazendo uma receita pronta, o que o Jesus ensina que nós devemos fazer aqui? Escutar. Jesus sabia o que estava acontecendo, mas Jesus pergunta,
né? O que está acontecendo? Muitas vezes, na caminhada com a nossa irmã, com o nosso irmão, no momento de desabafo, nós temos que ouvir, né? Ouvir qual é a demanda, que é o que Jesus faz aqui, né? Ele pergunta o que foi, né? Primeiro, o que estão conversando pelo caminho, depois o que foi. E aí que eles falam a respeito de Jesus. E ele espera que eles desabafem, né? Então ele deixa que os discípulos falem para depois fazer as conexões, né? Depois que ele vai ensinar dizendo sobre o que está acontecendo, ele vai fazer com que eles lembrem de qual era a garantia que Jesus deu o tempo todo. E aí é muito importante que Jesus, ele, o tempo todo, ele revelou tudo isso, né? Então, quando ele faz ali o primeiro, o segundo e o terceiro anúncio da paixão, ele fala de tudo que vai acontecer, inclusive dos desfechos que da ressurreição, mas eles não conseguem entender e enchem o coração de tristeza, né? E aqui também tem um testemunho deles que coloca que algumas mulheres os alarmaram, né? Ou seja, então essa é a segunda aparição, porque primeiro apareceu para as mulheres. Então aqui eles mostram que tinham conhecimento que Jesus apareceu para as mulheres e que elas foram dizer. Só que aqui, nesse testemunho, não fala que as mulheres viram Jesus, né? Elas falam que tiveram uma visão de anjos, né? Então aqui remete a determinadas narrativas de evangelistas, porque tem evangelista que narra somente a conversa com os anjos. E tem evangelista que fala que o próprio Jesus disse às mulheres. Então, essa informação que os discípulos de Emaús têm aqui é de que Jesus não apareceu, né? Que apareceu alguns anjos, algumas visões de anjos, que eles demonstram aqui que não acreditaram muito na história, mas que Jesus mesmo eles não encontravam. Na própria versão de Lucas, ele fala da aparição dos anjos e não de da conversa de Jesus com as mulheres, né? E aí Jesus ele vai sim pedagogicamente explicar, mas ele não deixa de dar uma bronca, né? Ou gente sem inteligência, por quê? Porque ele já tinha explicado o que ia acontecer. Então ele dá uma dura e depois ele começa a explicar cronologicamente, né? Aqui Jesus, ele nos ensina a paciência, né? Primeiro a paciência de ouvir a demanda, ainda que você não concorde, mas escute a demanda. Depois ele dá uma dura, por quê? Às vezes nós temos que sacudir as pessoas para que as pessoas acordem, né? Quantas e quantas pessoas que tá ali debaixo dos olhos e elas fingem ou relutam em perceber que está ali na frente. Ah, não, eu não acredito, mesmo que as evidências demonstrem. Então, o que que Jesus faz aqui? Ele dá um chacoalhão, tipo, acorda, presta atenção, né? E aí ele vai explicando, e a gente tem que ser didático. Muitas vezes nós temos que ter paciência de explicar desde o início para que as pessoas consigam fazer conexão, né? Não é imediato assim na cabeça das pessoas. Às vezes eu falo assim, mas como é que você não sabe disso? Jesus aqui ele faz toda o quê? Uma abordagem histórica, de modo que eles entendam a conexão dos fatos e compreendam e associem perfeitamente à ressurreição que já estava para acontecer. E aí eles chegam, né, numa casa e Jesus ele passa direto. E aí eles convidam Jesus para entrar. Então aqui também Jesus nos ensina, mostrando que Jesus ele nunca vai entrar sem ser convidado. Você precisa estar com a sua casa, o seu coração aberto para receber Jesus. Aqui ele é passando direto. E aí eles fazem o quê? O convite. Aí ele entra, né? E quando ele entra, no momento da partilha do pão, ele é reconhecido, né? Porque essa questão da partilha do pão é uma característica, né? Um perfil de Jesus. Então, quando ele vai fazer a partilha do pão, eles abrem os olhos e vão entender que é Jesus que está ali. E aí ele desaparece no meio deles, né? E aí um começa a conversar com o outro, né? Que eles já estavam aquecidos no coração, né? Eles estavam sentindo ali uma chama ardente de esperança, né?
que já era Jesus falando, mas que eles ainda não compreendiam. E aí eles voltam para Jerusalém. E aqui também nos ensina. Muitas vezes a gente precisa fazer o encontro com Jesus ressuscitado, né? Que a gente entenda que Jesus venceu a morte, que ele passou por todas as provações possíveis que ninguém mais suportaria, né? Então aqueles voltam para Jerusalém, ou seja, eles se revigoraram, né? Eles tiveram a, o encontro com Jesus ressuscitado. E aí nós precisamos ter o nosso encontro com Jesus ressuscitado e saber qual é a Jerusalém que nós estamos fugindo. Do que ou de onde nós estamos fugindo e por quê, para que a gente possa retomar o nosso caminho e que nada nos paralise, né? Sobretudo em relação ao projeto do Evangelho, mas também serve para nossas vidas, né? Quando a gente estiver desolado, que a gente precisa buscar o quê? Buscar a força necessária. Por que que os discípulos eles retornam para Jerusalém? Eles estavam fugindo da cidade, porque eles revigoraram, redobraram as suas forças, recuperaram, na verdade, redobrar quando você ganha mais força, né? Eles recuperaram a sua credibilidade e voltaram com mais força, né? Então que a gente faça esse encontro com o ressuscitado e volte com mais força espiritual e também para superar os desafios que a vida nos colocam, né? E então, meu irmão, minha irmã, essa é a passagem de hoje, né, dos discípulos de Emaús, né, a segunda aparição do Jesus ressuscitado. Conforme prometera, Jesus ressuscitou e vive entre nós. Então, que a gente faça esse encontro, que a gente consiga, no momento de desesperança, estar com os ouvidos atentos, porque ainda hoje nós somos esses discípulos na estrada. Todas as vezes que você estiver no meio do caminho, pesaroso, triste, lembre dessa passagem. Lembre que Jesus está ali, ao seu lado, né? Você, às vezes, está conversando com uma outra pessoa. Você não vai ver Jesus, mas vai ter uma outra pessoa sendo usada por Jesus para te ouvir, te encorajar ou até espiritualmente, se você estiver aberto, deixe os ouvidos atentos, porque Jesus está o tempo todo nos abordando, conversando, querendo nos escutar, para que a gente restaure o nosso coração e a nossa vida, que a gente sirva a Deus com dignidade, com esperança, com fortaleza e possa ser um elemento transformador também na vida da nossa sociedade, que a gente recupere nossas forças e faça sentido a nossa presença aqui na Terra, não somente espiritualmente, mas também na luta por uma sociedade mais justa, humana e igualitária. Forte abraço, fiquem com Deus, paz e luz.